Sobre o autor. Robert Paul Tad Williams, nascido em 14 de março de 1957, é um escritor americano de fantasia e ficção científica. Ele é o autor da série de vários volumes Memória, Lamento e Espinho, bem como de outras obras. Mais de 17 milhões de cópias das obras de Williams já foram vendidas ao redor do mundo. Tad Williams nasceu em San José, Califórnia, em 14 de março de 1957. Ele cresceu em Palo Alto, cidade em torno da Universidade de Stanford, onde frequentou o colegial. Sua família era muito próxima e ele e seus irmãos sempre foram incentivados em sua criatividade. Sua mãe lhe deu o apelido de Tad em homenagem aos jovens personagens da história em quadrinhos de Walt Kelly, Pogo. Antes de se tornar um autor de ficção em tempo integral, Williams teve muitos empregos, incluindo entrega de jornais, serviço de alimentação, diretor de música da estação de rádio universitária, vendas de sapatos, gerente de filial de uma instituição financeira, e desenhando manuais militares. Williams também trabalhou para a Apple, desenvolvendo um interesse em multimídia interativa. Em seus 20 e poucos anos, ele começou a escrever e enviou o manuscrito de seu romance, The Chaser Song, para Dow Books. Para fazer seus editores olharem para seu primeiro manuscrito, ele contou uma história sobre a necessidade de uma cópia de substituição porque o seu havia sido destruído. Funcionou. A Dow Books gostou e publicou, iniciando assim uma longa associação que continua até hoje. Williams continuou trabalhando em vários empregos por mais alguns anos, incluindo 3 anos de 1987 a 1990 como redator técnico no Departamento de Engenharia de Conhecimento da Apple Computer, pegando material de campo de resolução de problemas de engenheiros e transformando em artigos de pesquisa, antes de fazer da escrita sua carreira em tempo integral. Agora ao livro. Memória, Lamento e Espinho. Livro 1. O Trono de Ossos de Dragão. De Tad Williams. Advertência do autor. Aos viajantes que circulem pela terra de Ostenhard lhes aconselha não menosprezar as antigas regras e formalidades, e observar todos os rituais cuidadosamente, já que às vezes podem confundir o ser com o parecer. O povo Canuck das nevadas montanhas dos gnomos tem um provérbio. O que está seguro de conhecer o fim das coisas quando tão só tem começado as realizar é ou um sábio ou um louco, não importa qual das duas coisas seja, o verdadeiro é que será um homem desgraçado, já que tem posto uma faca no coração do enigma. Como premissa, os novos visitantes desta terra devem prestar especial atenção ao seguinte. Evitem as suposições. Os Canuck têm outro ditado. Bem-vindo, estrangeiro. Os caminhos não estão hoje nada seguros. Prólogo. Dizem os que o têm visto que o livro de Inicis, um sacerdote que enlouqueceu, é grande e pesado como um menino. Foi descoberto junto a Inicis, que jazia morto e com um sorriso no rosto, ao lado da janela da torre desde a que seu senhor, o rei Rigerdin, tinha saltado para sua própria morte momentos dantes. A mofada tinta de cor marrom, que ao que parece está feita com gordura de cordeiro, eléboro e ruda bem como de uma espécie avermelhado líquido, está muito seca e, por isso, salta com facilidade das delgadas páginas. A pele sem curtir de um animal sem cabelo, de espécie desconhecida, conforma o suporte. Os homens santos de Nabã, que o leram depois da morte de Inicis, o consideraram herético e perigoso, mas por alguma causa desconhecida não o queimaram, como costumava-se fazer com textos dessa espécie. Em lugar disso, permaneceu, durante inúmeros anos, nos imensos arquivos da Mãe Igreja, nos mais profundos e secretos sótanos de Sancelan Aidonitis.
Na atualidade parece ter desaparecido do cofre de ônix que o albergava. Há sempre pouco social. A ordem dos arquivos se manifesta vagamente sobre seu atual paradeiro. Alguns dos que têm lido o herético trabalho de Nicis proclamam que contém todos os segredos de Ostenhard, desde as escuras origens desta terra até para além das sombras do que ainda está por vir. Os sacerdotes examinadores aidonitas só declaram que seu conteúdo é impio. Na verdade, deva de ser verdadeiro que os escritos de Nicis predizem o que está por acontecer de forma tão clara e, presumimos, de maneira excêntrica como já ocorrido. De todas formas, se desconhece se os grandes acontecimentos de nossa era e, de forma especial para nós, o aparecimento e o triunfo do Preste Dion aparecem incluídos nos escritos do sacerdote, ainda que existem indícios de que assim é. A maior parte dos escritos de Nicis são mistérios, e seu sentido permanece oculto em estranhas rimas escuras referências. Nunca cheguei a o ler por completo e a maior parte dos que o fizeram faz já muito que morreram. O título do livro, redigido na estranha e escura escritura rúnica do lugar de origem de Nicis, lá no norte, é, dos Vardenvirde, que significa Enigma das Espadas. Extrato da vida e o reinado do rei Dion o Presbítero, por Morgenes Ercestres. Primeira parte. Simon Cabeça Oca. Capítulo 1. O gafanhoto e o rei. Naquele dia podia ser apreciado uma agitação fora do comum no adormecido coração de Rei Holt, na desconcertante emaranhado de tranquilos corredores e nos pátios cheios de era, nas celas dos monges e nas úmidas e sombrias câmeras. Cortesãos e serventes murmuravam com os olhos fora das órbitas. Copeiros das cozinhas trocavam significativas miradas através dos fogones humeantes. Conversas em sussurros pareciam ter lugar na cada corredor e porta da grande fortaleza. Devia de ser o primeiro dia de primavera, a julgar pelo ambiente de expectação que parecia existir, mas o grande calendário situado nas abarrotadas estâncias do Dr. Morgenes parecia indicar algo muito diferente. Era o mês de Novander. O outono estava em pleno apogeu e o inverno acercava-se lentamente. O que fazia que aquele dia fosse diferente dos demais era algo que não tinha nada que ver com a estação do ano, sina com o que ocorria na sala do trono de Rei Holt. Durante 3 longos anos suas portas tinham permanecido fechadas por ordem do rei e suas janelas multicolores tinham sido igualmente cobertas com grandes teias. Nem sequer tinha-lhes permitido traspassar a ombreira aos criados que se ocupavam da limpeza, o que provocou uma angústia sem fim à dama encarregada das serventes. 3 verões e 3 invernos tinha permanecido fechada aquela sala, mas hoje tinha deixado de estar vazia e isso fazia que o castelo fervesse de rumores. O verdadeiro é que tinha uma pessoa em Rei Holt cuja atenção não se achava virada na sala que durante tanto tempo tinha permanecido fechada, era uma solitária abelha, em uma colmeia cheio de murmúrios, cuja canção solitária não entroncava com o zumbido geral. Aquele ser achava-se no coração do Jardim dos Cetos, em um oco entre a apagada pedra vermelha da capela e a parte traseira de um ceto cardado, e esperava que ninguém o tivesse saudades. Tinha tido um dia horroroso, todas as mulheres andavam de aqui para lá muito ocupadas, com pouco tempo para responder a perguntas, o café da manhã tinha sido preparado tarde, e frio por adição. Como sempre, lhe tinham dado ordens confusas, e parecia que ninguém tinha tempo para nenhum de seus problemas. De má vontade pensou que aquilo também era de prever. Se não fora pela descoberta daquele grande e magnífico besouro que tinha chegado deambulando através do jardim, tão satisfeito de si mesmo como um próspero aldeano, toda a tarde teria resultado uma grande perda de tempo. Com um ramo alargou o delgado caminho que tinha cavado na escura e fria terra junto à muralha, mas ainda assim o cativo não pôde seguir para adiante.
Moveu ligeiramente o brilhante carapaça, mas o terco besouro negou-se a mover-se. O rapaz enarcou as sobrancelhas e mordeu-se o lábio superior. Simon! No nome da criação, onde tem estado metido? A ramita caiu de seus nervosos dedos, como se uma seta lhe tivesse atravessado o coração. Pouco a pouco voltou-se para olhar a sombra surgida acima dele. Em nenhum lugar, começou a dizer Simon, e segundo sentia sair as palavras através de seus lábios, um par de huesudos dedos apanhavam-no da orelha e levantavam-no até pô-lo em pé, enquanto uivava de dor. Não me diga que em nenhuma parte, rugiu em sua orelha Raquel o dragão, dama encarregada das serventes, uma justaposição unicamente possível graças a que Raquel estava nas pontas dos pés e a natural inclinação de Simon a estar cabisbaixo, já que a cabeça da servente faltava mais de um palmo para atingir a estatura do rapaz. Perdoem, senhora, sento, murmurou Simon, ao mesmo tempo que percebia, cheio de tristeza, que o besouro se dirigia para uma fenda na parede da capela, para a liberdade. O cintilo não sempre se vai servir, resmungou Raquel. Todos os garotos da casa estão trabalhando e pondo tudo a ponto menos você. Isso já está bastante mal, mas, claro, eu tenho que perder meu valioso tempo em tratar de encontrar você. Como pode ser tão mal, Simon, quando deveria atuar como um homem? Como? O garoto, de 14 larguiruchos anos e totalmente aturdido, não disse nada. Raquel olhou. Já tem um aspecto bastante triste, pensou a mulher com esse cabelo vermelho e aspeca, mas quando entorna os olhos e franze o entrecejo, parece meio bobo. À sua vez, Simon olhou a sua apresadora, e viu que respirava pesadamente, exalando ar de Novander com bufidos de vapor. Ela também tremia, ainda que o rapaz não podia afirmar se era de frio ou de raiva. Em realidade, não tinha muita importância, mas o fazia se sentir pior. Ainda espera uma resposta. Que aspecto mais enfadado e cansado tem? Simon encolheu-se ainda mais e se olhou os pés. Bom, pois vai vir comigo. O bom Deus sabe que tenho um montão de coisas que um garoto ocioso como você pode fazer. É que não sabe que o rei se levantou de seu leito de doente. Raquel agarrou-o do cotovelo e levou-o arrastando pelo jardim. O rei? O rei John? Perguntou Simon, cheio de surpresa. Não, ignorante, o rei Periquito dos Palotes. Claro que se trata do rei John. Raquel deteve seus passos para apartar-se uma faixa de lacio cabelo cinza e sujeitá-la abaixo seu bonete. Tremeu-lhe a mão. Espero que esteja contente, disse. Fez-me enfadar tanto que tenho sido irrespetuosa com o nome de nosso bom rei John, que tão doente está. Respirou ruidosamente e inclinou-se para dar uma dolorosa manotada na parte carnosa do braço de Simon. Siga-me. E a dama jogou a andar, com um compungido rapaz calcando-lhe os talones. Simon nunca tinha conhecido outro lar à parte do antiquíssimo castelo chamado Heiholt, que quer dizer Grande Torreão. O nome era adequado à Torre do Anjo Verde, seu ponto mais alto, elevava-se acima dos mais altos e velhas árvores. Se o mesmo anjo, encaramado no extremo da torre, tivesse deixado cair uma pedra de sua verdusca mão, teria percorrido para perto de 200 cotovelos antes de cair ruidosamente no fosso salobre e turbar o sonho dos grandes lucios que se agitavam acima do lodo centenário. Heiholt era mais antigo que todas as gerações de camponeses erquinos que tivessem podido nascer, trabalhar e morrer nos campos e povos que rodeavam o grande torreão. Os erquinos eram só os últimos possuidores do castelo, outros muitos também o tinham chamado seu, mas ninguém tinha podido conseguir do tudo. A muralha exterior que rodeava a desgarbada torre mostrava o trabalho de diversas mãos e épocas. A áspera rocha e a madeira lavradas pelos rimérios, os estranhos gravados dos ernestiros, junto com as meticulosas talhas dos nabanos.
Mas, acima de tudo isso, permanecia a Torre do Anjo Verde, erigida pelos imperecíveis Sita muito antes de que os homens chegassem a estas terras, quando todo o Ostenhard fazia parte de seus domínios. Os Sita foram os primeiros em construir aqui, edificaram o baluarte primigênio nos promontórios situados junto ao lago Kinsrag e ao rio que corria para o Mar Azul, chamaram os Sita a seu castelo. Se esta casa com tantos senhores tivesse um nome real, esse seria Azua. Aquela raça mágica, os Sita, desapareceram das verdes praderas e dirigiram-se para os bosques, às escarpadas montanhas e a outros lugares desconhecidos não recomendáveis para o homem. Os restos de seu castelo, um lar para os usurpadores, ficaram atrás. Azua representava um paradoxo, orgulhoso e em ruínas, festivo e proibido, alçava-se imponente acima dos campos e do povo, inclinado sobre seu feudo como um urso dormindo entre suas crianças. Com frequência Simon tinha a sensação de ser o único habitante do imenso castelo que não tinha encontrado seu lugar na vida. Os pedreiros engessaram a parte frontal da residência e consertaram os defeitos dos muros do castelo, ainda que com frequência aqueles defeitos pareciam voltar a abrir-se passo através da restauração sem dedicar um sozinho pensamento ao porquê ou ao como girava o mundo. Os carniceiros, entre alegre apitos, levavam rodando grandes barris de boi em salga, de aqui para lá. Junto com o senescal do castelo, pechinchavam com granjeiros, ainda com terra úmida colada à pele, sobre cebolas e cenouras que a cada manhã chegavam às cozinhas de Heiholt. Raquel e as serventes que estavam a seu cargo sempre se achavam terrivelmente ocupadas, acima e abaixo com seus escobas de palha, juntando montoncitos de pó como se estivessem reunindo um rebanho de assustadizas ovelhas, entre murmúrios de piedosas imprecações sobre a forma em que algumas gentes deixam as habitações quando se marcham, e, em geral, sendo o terror dos preguiçosos e deixados. No meio de tanta atividade, o desgarbado Simon era como um desfalecido gafanhoto em um formigueiro. Sabia que nunca chegaria a ser grande coisa, assim tinha pronosticado demasiada gente, quase todos eles maiores que ele, e provavelmente mais prontos. A uma idade na que outros garotos clamavam pelas responsabilidades dos homens adultos, Simon ainda era uma pessoa atolondrada. Não importava o trabalho que lhe encomendassem, sua atenção cedo começava a vagar e caía em sonhos sobre batalhas, gigantes, viagens por mar a bordo de grandes e brilhantes navios, e, de alguma maneira, as coisas rompiam-lhe, perdiam ou saíam ao revés. Em outras ocasiões não o encontrava por nenhuma parte. Permanecia oculto no castelo como uma esquálida sombra. Podia escalar os muros como os encarregados de consertar os tejados ou como os vidrieiros, e conhecia tantos passadizos e lugares ocultos que a gente do castelo chamava o garoto fantasma. Raquel atirava-lhe com bastante frequência das orelhas e chamava-o cabeça oca. Por fim Raquel tinha-lhe soltado o braço, e Simon arrastou os pés com aspecto sombrio enquanto seguia, como um cordeiro, a dama encarregada das serventes. Tinha sido descoberto, o besouro tinha escapado e toda a tarde se tinha desplomado sobre ele. Que é o que tenho que fazer, Raquel? Murmurou desganado. Ajudar na cozinha? A dama grunou com desdém e seguiu andando. Simon olhou para trás com pesar ao ter que abandonar o refúgio das árvores e arbustos do jardim. As calcadas de ambos ressoaram cheias de solenidade ao longo do corredor enlosado. Simon tinha sido criado pelas serventes, mas estava claro que ele nunca poderia entrar no serviço, deixando seu Ninês à parte. Simon era alguém a quem obviamente não lhe podiam confiar delicadas operações domésticas. Tinha-se realizado um grande esforço para encontrar-lhe tarefas adequadas. Em uma grande casa, e Heiholt sem dúvida era a maior delas, não tinha lugar para os que não estavam ocupados.
Encontrou uma espécie de trabalho nas cozinhas do castelo, mas inclusive nesse labor, que não pedia demasiado dele, lhe foi impossível se acomodar. Os demais friagaplatos riam e davam-se codazos uns a outros a observar como Simon, com os braços metidos até o cotovelo em água quente e os olhos entrecerrados, enquanto perdia-se no mundo dos sonhos, aprendia o segredo do voo dos pássaros ou salvava donzelas de bestas imaginárias, enquanto sua estropagem flutuava longe, na superfície da pilha. A lenda diz que ser Fluirem, familiar do famoso ser Camariz de Naban, chegou em sua juventude a Heiholt para se converter em cavaleiro, e que durante um ano trabalhou disfarçado no mesmo tanque, devido a sua grande humildade. Os trabalhadores da cozinha debochavam-se dele e o apodaram Mãos Finas, já que o terrível trabalho não conseguia diminuir a blancura de seus dedos. Simon só tinha que olhar seus agretadas e enrojecidas mãos para se dar conta de que ele não era o filho órfão de nenhum grande senhor. Sendo não muito maior que ele, o rei John tinha matado ao dragão vermelho. Simon brigava com escobas e cacerolas, o que para ele não resultava muito diferente. Tratava-se de um mundo mais tranquilo, diferente do dos tempos da juventude de John, obrigado, em grande parte, aos atos do agora idoso rei. Já não tinha dragões ao menos vivos que habitassem as escuras e grandes estâncias de Heiholt. Ainda que Raquel II dizia-se Simon, com seu osca face e seus dedos retorcidos, parecia-se bastante a eles. Chegaram à antecâmara da sala do trono, centro de uma desacostumbrada atividade. As serventes moviam-se quase à carreira, de uma parede à outra, como moscas encerradas em uma garrafa. Raquel deteve-se, com os braços apoiados nas cadeiras, deu um vistazo a seus domínios, pelo sorriso que aflorou a seus lábios, o que viu parecia lhe agradar. Durante um momento esqueceu-se de Simon, que permanecia médio apoiado em uma parede cheia de tapeços. Com a cabeça baixa dirigiu uma mirada de reojo à garota nova, Repsiba, que estava relenita e tinha o cabelo ensortijado, observou como caminhava com um balanço de cadeiras insolente. Ao passar junto a ele com um cubo de água, viu como olhava e a rapariga sorriu abertamente, divertida. Simon sentiu que o fogo lhe subia pelo pescoço até lhe inundar as bochechas e se voltou para se apanhar ao deshilachado tapiz que pendurava da parede. A Raquel não lhe tinha passado inadvertido o intercâmbio de miradas. Que o senhor açoite você como é um burro, garoto, não se disse que se pusesse a trabalhar? Pois ponha-se. Em que, respondeu Simon, e sentiu-se mortificado ao ouvir a risita zombadora de Repsiba desde o corredor. O rapaz se beliscou o braço, cheio de frustração, e doeu-lhe. Apanha essa escoba e vá-se a varrer as habitações do doutor. Esse homem vive como em um ninho de raras, e quem sabe onde quererá ir o rei, agora que se levantou. Pelo tom de voz de Raquel podia ser percebido que o fato de ser rei não aminorava a generalizada aversão que sentia para os homens. As habitações do Dr. Morgenes? Perguntou Simon, pela primeira vez desde que tinha sido descoberto no jardim. Sentiu-se reviver. Agora mesmo vou. Aziou uma escoba à carreira e desapareceu. Raquel bufou e deu-se a volta para examinar a mais mínima mota de pó que pudesse ficar na antecâmara. Durante um instante perguntou-se o que seria poder atravessar a grande porta da sala do trono, ainda que apartou o pensamento de si de um manotazo. Reuniu a seus legiones com umas palmadas e com sua recia mirada conduziu-as fora da antecâmara para livrar outra batalha contra seu grande inimigo, a desordem. Na sala que se estendia para além da porta penduravam polvorientos estandartes, uma fila sobre outra, ao longo dos muros, cheios de animais fantásticos: o dourado purazangre do Clamerdon, a brilhante cimera em forma de martim pescador de Naban, lechuzas e bois, nutrias, unicórnios e serpentes fabulosas. Todas as fileiras estavam cheias de silenciosas e dormientes criaturas.
Nenhum destacamento agitou aqueles raios colgantes, inclusive as teias de aranha apareciam vazias e desfeitas. Algumas pequenas mudanças tinham se produzido na sala do trono, algo voltava a reviver na lôbrega câmara. Alguém cantava uma tranquila canção com a delicada voz de um jovem ou de um idoso. No extremo mais afastado da sala pendurava um imenso tapiz entre as estátuas dos supremos reis de Heiholt, um tapiz com o escudo de armas, o dragão e a árvore. Aceno das estátuas de Malaquita, uma guarda de honra em número de 6, flanqueava um enorme e pesado trono que dava a impressão de estar completamente feito de amarelento marfil. Os braços do trono eram nudosos e o respaldo aparecia coberto por uma enorme e dentada calavera cujos olhos eram poços de sombras. Ante o trono apareciam sentadas duas figuras. A mais menuda delas ia vestida com roupas multicolores e cantava, era sua voz a que se elevava desde os pés do trono, demasiado débil para produzir nem sequer um ligeiro eco. Sobre ela se cernia uma grande forma, sentada na borda como uma velha e cansada ave de presa encadeada ao osso do trono. O rei, depois de 3 anos de doença e debilitamento, tinha regressado à sua polvorienta sala e escutava enquanto o hombrecito cantava a seus pés. As longas e moteadas mãos do monarca se aferravam a seu grande amarelento trono. Tratava-se de um homem alto, tempo atrás o teria parecido bem mais, mas agora aparecia encurvado, como um monge em posição de orar. Vestia uma túnica da cor do céu e levava a barba como um profeta jezureu. Uma espada repousava cruzada em sua regazo, brilhando como se acabasse de ser limpada. Na frente do rei descansava uma coroa de ferro, tachonada de esmeraldas e ópalos. O anão que tinha aos pés do soberano repousou durante um longo e silencioso instante, para depois voltar a começar outra canção. Podem ser contadas as gotas de chuva quando o sol luze no alto. Pode ser nadado no rio quando o seu leito está seco. Pode ser apanhado uma nuvem. Não, não se pode, também não eu. O vento grita e espera quando passa uma. O vento grita e espera quando passa uma. Uma vez que a canção teve acabado, o homem alto com a túnica azul baixou sua mão e o bufão a tomou entre as suas. Nenhum dos dois disse nenhuma palavra. Dion, o presbítero, senhor de Erquinlandia e alto rei de todo Ostenhard, açoite do Cita e defensor da verdadeira fé, poseedor da espada afinco brilhante, flagelo do dragão Shurakai, preste Dion, sentado uma vez mais em um trono feito com ossos de dragão. Era muito, muito idoso, e estava chorando. Ai, Touzer balbuciou ao fim, com voz profunda mas cascata pela idade, deve de tratar-se de um Deus e misericórdia para que me faça passar este mau engolo. Talvez, meu senhor, respondeu o hombrecito com um sorriso amargo. Talvez, mas sem dúvida outros muitos não se queixariam de crueldade se os conduzisse à vossa posição na vida. Isso é precisamente o que quero dizer, velho amigo. O rei agitou a cabeça. Nesta idade enfermiza, todos os homens são equânimes. Qualquer aprendiz de sastre tem sacado seguramente mais proveito da vida que eu. Ai, meu senhor, a canosa cabeça de Touzer moveu-se de lado a lado, mas os cascabeles de seu chapéu, desde fazia tempo sem badágio, não tintinharam. Meu senhor, queixam-se oportunamente mas sem razão, todos os homens chegam a este momento, grandes ou pequenos. Tem tido uma formosa vida. O preste Dion levantou a empunadura de prego brilhante ante ele, blandendo-la como se tratasse da sagrada árvore. Esticou a mão e passou o dorso ante seus olhos. Conhece a história desta espada? Perguntou. Touzer olhou abertamente. Tinha ouvido aquele relato em numerosas ocasiões. Expliquem, ó rei, disse, tranquilo. O preste Dion sorriu, mas seus olhos não deixaram de olhar a empunadura forrada de couro. Uma espada, meu pequeno amigo, é a extensão de mano à direita de um homem, e o extremo de seu coração.
Elevou ainda mais a espada, para que atrapasse um delgado raio de luz que atravessava uma das diminutas e altas janelas. Ao igual que o homem é a mão direita de Deus, o homem é o executor dos desejos do coração de Deus. Entende-o? De repente agachou-se e olhou com olhos brilhantes baixo as povoadas sobrancelhas. Sabe o que é isto? Seu trêmulo dedo assinalava um troço de gastado metal incorporado na empunhadura da espada. Digam-me, senhor, contestou Towser, apesar de saber perfeitamente de que se tratava. Este é o único prego da verdadeira árvore que ainda fica em Ostenhard. O preste John levou a empunhadura a seus lábios e a besou, para depois apertar o frio metal contra sua bochecha. Este prego provém da mão de Osíris-Aidon, nosso Salvador. De sua mão, os olhos do rei converteram-se em espelhos ao receber o reflexo de uma estranha luz proveniente do teto. E também está a relíquia, claro, disse um instante depois, o osso do dedo do martirizado São Yalstan, o açoite dos dragões, que está aqui, na empunhadura. Teve outro intervalo de silêncio, e quando Towser alçou a mirada viu que seu senhor chorava de novo. Ao diabo com isso, queixou-se John. Como posso ser merecedor da honra de possuir a espada de Deus? Tanto pecado há em minha alma que ainda sinto o seu peso, e o braço que uma vez castigou ao dragão mal pode agora levantar uma caneca de leite. Morro-me, querido Towser, morro-me. O bufão inclinou-se para diante e desaziou da empunhadura da espada uma das oesudas mãos do rei para besá-la enquanto este solozava. Faz favor, meu senhor, suplicou. Não chorem mais. Todos os homens devem morrer, eu, todo mundo. Se não nos matamos por causa da estupidez de nossa juventude ou pela má ventura, é nosso destino viver como as árvores e envelhecer até que nos tambaleemos e nos cair. Esse é o caminho que seguem todas as coisas. Como pode ser lutado contra a vontade do Senhor? Mas é que eu construí este reino. O preste John tremeu de raiva e libertou sua mão da pressão do bufão para depositar no braço do trono. Isso deveria contar e contrarrestar qualquer pecado que tivesse em minha alma, por muito manchada que esta estivesse. Seguro que o bom Deus o tem em conta. Saquei a essa gente do lodo, fui o açoite dos malditos, expulsei a Alcita do país, dei aos camponeses lei e justiça, o bem que tenho feito deve ser tido em conta. Durante um instante a voz de John fez-se mal perceptível, como se seus pensamentos vagassem por outros mundos. Ai, meu querido amigo, disse, por fim, com um tinte de amargura na voz, e agora nem sequer posso ir ao mercado da Rua Maior. Devo permanecer no leito, ou caminhar penosamente pelo castelo apoiado nos braços de homens mais jovens. Meu reino está se corrompendo enquanto os serventes murmuram e caminham de puntilas ao outro lado de minha câmara. Todo é pecado. A voz do rei quicou nas paredes de pedra da sala, provocando um eco que se dissipou entre as motas de pó que revoloteavam por todas partes. Towser voltou a tomar a mão de John e apertou até que o monarca voltou a recuperar a compostura. Bom, disse o preste John ao cabo de uns instantes, meu Elias reinará com maior firmeza do que eu sou agora capaz. Ao ver a decadência de tudo isto, estendeu o braço como para abarcar a sala do trono. Hoje tenho decidido fazer que regresse de Meremund. Deve ser preparado para ser coroado. O rei suspirou. Suponho que devo abandonar estes lamentos próprios de mulher e estar agradecido por ter o que outros muitos reis não tiveram, um filho forte que possa manter o reino unido após minha marcha. 2 filhos fortes, meu senhor. Bah, sorriu o rei. Poderia chamar muitas coisas a Josua, mas não acho que forte fosse uma delas. São demasiado duro com ele, meu senhor. Tolices. Acha que pode fazer que mude de opinião, bufão? Conhece o filho melhor do que pode o fazer o pai. A mão de John tremeu, e este pareceu se pôr inteiramente rígido. A tensão se aflojou ao cabo de um instante.
Josué, um cínico, voltou a começar o rei com voz mais tranquila. Um cínico, um melancólico, frio com seus súbditos, e o filho de um rei não tem nada excepto súbditos, a cada um dos quais é um potencial assassino. Não, Towser, meu filho menor é muito estranho, sobretudo desde que perdeu a mão. Ai, misericordioso Aidon, talvez seja culpa minha. Que querem dizer, meu senhor? Teria que ter tomado outra esposa depois da morte de Rebeca. Meu lar, sem uma rainha, tem sido um lugar frio, talvez seja este a origem do estranho caráter do garoto. No entanto, acho que Elias não é dessa maneira. Há uma espécie de franqueza brutal na natureza do príncipe Elias, murmurou Towser, mas se o rei ouviu, não teve reação por sua vez que assim o indicasse. Dou graças a Deus por fazer que Elias nascesse primeiro. Possui um caráter valente e marcial. Acho que se fosse o menor, Josué não estaria seguro sobre o trono. O rei John agitou a cabeça para sentir as suas próprias palavras e, às apalpadelas, agarrou a orelha do bufão, beliscando-la como se o velho saltimbanque fosse um menino de 5 ou 6 anos. Prometa-me uma coisa, Towser, que, senhor, quando morra sem dúvida cedo, não acho que resista ao inverno. Trará Elias a esta sala, acha que a coronação terá lugar aqui. Não importa, se é assim, esperará até o final. Traga-o aqui e entregue-lhe prego brilhante. Sim, tome agora e a sustente. Temo morrer enquanto Elias esteja longe, em Meremund ou em qualquer outro lugar, e quero que a folha chegue às suas mãos com minhas bênçãos. Entendeu, Towser? Com mãos trêmulas, John voltou a enfundar a espada e durante uns instantes lutou por desfazer o nodo de talido que pendurava. Towser ajoelhou-se para tratar de ajudar ao rei com seus hierros dedos. Quais são vossas bênçãos, meu senhor? Perguntou Towser, com a língua entre os dentes, enquanto tratava de desenredar o nodo. Diga-lhe o que eu se expliquei. Diga-lhe que esta espada é a ponta de seu coração e de sua mão, ao igual que nós somos os instrumentos do coração e a mão do Deus, e diga-lhe que nada vale tanto, vale tanto, vale tanto. John duvidou, e conduziu suas mãos trêmulas para os olhos. Não o deixe. Explique-lhe unicamente o que se disse sobre a espada. Diga-lhe só isso. O farei, meu senhor, respondeu Towser, e enarcou as sobrancelhas ao desfazer o nodo. Cumprirei vossos desejos de bom grau. Muito bem. O preste John voltou a apoiar em seu trono de ossos de dragão e fechou seus olhos cinzas. Volta a cantar para mim, Towser. Assim fez o bufão. Acima deles, os polvorientos galardetes pareceram se mover ligeiramente, como se um sussurro se deslizasse entre a multidão de observadores, entre as velhas garzas, ursos de olhos apagados, e outros ainda mais raros. Capítulo 2. Uma história de duas rãs. Uma mente ociosa é um celeiro do mal. Enquanto observava as armaduras para cavalos que se achavam espalhadas ao longo do corredor, Simon parecia ser um triste reflexo da frase, uma das expressões favoritas de Raquel. Um momento dantes tinha descido pelo longo e enfeitado corredor que corria ao longo da capela, de caminho para as habitações do Dr. Morgenes, que tinha que varrer. Tinha estado movendo a escoba, pretendendo que era o estandarte da árvore e o dragão da guarda erquina do preste John e que os conduzia à batalha. Talvez lhe tivesse valido mais a pena pôr atenção sobre onde estava agitando sua escoba, mas quem tinha sido o idiota que tinha pendurado uma armadura de cavalo no corredor do capelã? Não é necessário dizer que o estrondo que provocou a armadura ao ser golpeada pela escoba de Simon e cair ao solo tinha sido horroroso, e o rapaz esperava, com o rosto expectante, que um vingativo pai Dreusan aparecesse de uma hora para outra. Deu-se muita pressa em recolher os deslustrados trozos da armadura, alguns dos quais se tinham soltado das atiras de couro que sujeitavam a peça inteira. Simon considerou outra das máximas de Raquel: o mal sempre encontra quehaceres para umas mãos desocupadas.
Aquilo era uma tolice, claro, mas o pôs furioso. Não eram suas mãos vazias nem o ocioso de seu pensamento o que lhe causava problemas. Não, eram o fazer e os pensar que o sacavam de quicio. Se pudessem deixá-lo em paz. O pai Dreusan ainda não tinha feito o ato de presença quando Simon já tinha conseguido amontonar todas as peças em um precário equilíbrio. Depois, de forma precipitada, escondeu-as baixo os faldones de um tapete de mesa. Ao fazê-lo, quase derrubou o relicário dourado que repousava no centro da mesa, mas, por fim e sem mais contratempos, conseguiu fazer desaparecer da vista os restos da armadura, e nada, excepto um ligeiro cerco na parede, indicava que ali tinha repousado aquele objeto. Simon recolheu seu escova e esfregou-a pela enegrecida parede, tratando de apagar as bordas mais escuras da marca que indicava a presença da armadura pendurada. Depois jogou a correr pelo corredor e através das escadas do coro. Voltou a aparecer no jardim dos setos, de onde tinha sido brutalmente arrancado pelo dragão. Simon deteve-se para inalar o forte aroma das plantas e tratar de apartar de seus narizes o fedor de sopa cebosa. Sua mirada viu-se surpreendida por uma estranha forma que se perfilava nos ramos superiores do roble do festival, uma velha árvore ao outro extremo do jardim, tão retorcido e cheio de ramos que dava a impressão de que durante séculos tinha crescido baixo uma cesta gigante. Bisqueoi levantou uma mão para proteger seus olhos dos raios do sol. Tratava-se de um ninho de pássaros. Aquilo era algo que para valer gostava. Atirou a escova e deu alguns passos em direção à árvore antes de recordar sua missão nas habitações de Morgenes. Se tivesse estado em situação de distrair-se teria trepado a árvore em um instante, mas o ter que ver ao doutor era um prazer, ainda que isso implicasse trabalho. Prometeu-se a si mesmo que o ninho não permaneceria ali muito tempo sem que lhe jogasse um vistazo. Passou através dos setos e penetrou no pátio do castelo que se estendia ante a porta do bastião interior. Duas figuras acabavam de traspassar a porta e dirigiam-se para Simon. Uma delas era achaparrada, a outra, ainda mais. Tratava-se de Jacob, o candeleiro, e de seu ajudante Jeremias. Este último levava um enorme e ao que parece pesado bulto sobre o ombro, e caminhava se é que isso era possível com mais pereza do habitual. Simon cumprimentou-os ao cruzar-se com eles. Jacob sorriu e alçou a mão. Raquel quer vás novas para o comedor, disse o candeleiro, de modo que levamos-lhe vás. Jeremias pôs cara osca. Um curto trote pela verde pendente levou a Simon ante a imensa porta. Um pequeno retaço de sol ainda brilhava àquelas horas da tarde sobre as almenas que se estendiam acima de sua cabeça, e as sombras dos galardetes do muro ocidental se revolviam como escuros peixes sobre a erva. O guarda pouco maior que Simon, que vestia libreia vermelha e branca, sorriu e assentiu enquanto o senhor dos espiões traspassava a porta, com sua mortífera escova na mão, e a cabeça baixa por ser tirânica. Raquel lhe ocorria se assomar a jogar um vistazo desde uma das altas janelas do torreão. Quando se criou ao abrigo da grande entrada, aminorou o passo. A atenuada sombra da torre do Anjo Verde atravessava o fosso, a distorcida figura do anjo, triunfante em sua agulha, descansava em uma zona de tintes avermelhados, em um dos extremos do fosso. Tão cedo como se encontrou ali, Simon decidiu apanhar algumas rãs. Não lhe levaria demasiado tempo, e o doutor as usava com frequência para suas coisas. Não estaria escabulendo-se de seu trabalho sina ampliando a faixa de seus serviços, ainda que teria que se apressar, já que se acercava a noite. Já podiam ser escutados laboriosos ensaios dos grilos para o que devia de ser uma de suas últimas atuações do ano, ao mesmo tempo que as rãs deixavam escapar seus sonoros contrapontos. Simon meteu-se no água e deteve-se para escutar, viu como o céu ia adquirindo tintes violetas pelo oeste.
Junto com as habitações do Dr. Morgenes, o fosso era seu lugar favorito em toda a criação, ou ao menos no que tinha podido ver dela. Com um suspiro inconsciente tirou-se sua deformada gorra de teia e chapinou ao longo do fosso para os viveiros de jacintos. O sol tinha desaparecido por completo e o vento siseava através dos arbustos que bordeavam o fosso quando Simon chegou ao bastião médio para se deter, com a roupa gotejando e uma rã a cada bolso, ante os aposentos do Dr. Morgenes. Golpeou com os nudilos sobre o grosso painel da porta, tentando não tocar o estranho símbolo pintado com tiza sobre a madeira. Tinha aprendido através de uma dura experiência que não tinha que posar as mãos sobre as coisas do doutor sem dantes perguntar. Passaram uns instantes antes de que a voz de Morgane se fizesse audível. Vão-se, disse, com um tom de irritação. Sou eu, Simon, gritou este, e voltou a chamar. Nesta ocasião produziu-se uma pausa maior que se desfez ao se escutar o som de uns passos rápidos. A porta abriu-se. Morgenes, cuja cabeça mal atingia a barbila de Simon, apareceu enquadrado em uma brilhante luz azulada, e a expressão de seu rosto se apresentou escurecida. Durante uns instantes pareceu olhá-lo com firmeza. Disse, por fim. Quem? Sou eu. Querem Hans, repôs Simon, sorrindo. Agarrou uma das cativas e alongou a apanhada de uma pata. Oh, disse o doutor, que pareceu acordar de um profundo sonho. Agitou a cabeça, Simon, claro. Entra. Peço você desculpas, sou algo distraído. O doutor Morgenes abriu a porta o suficiente como para que o rapaz pudesse ser deslizado através dela e entrar em um estreito vestíbulo interior. Depois voltou a fechá-la. Tem dito Hans? É? Hans, o doutor adiantou-se e conduziu-o através do corredor. À luz dos lustres azuis que se alinhavam ao longo do corredor, a forma simiesca do doutor parecia se inclinar em vez de caminhar. Simon seguiu, com os ombros quase tocando os frios muros de pedra de ambos lados. Nunca tinha podido entender como estâncias que pareciam tão pequenas como as de Morgenes as tinha observado desde a muralha e tinha medido a distância desde o pátio podiam ter corredores tão longos. As divagações de Simon viram-se interrompidas por um repentino estrondo proveniente do final do corredor. Apitos, pitidos, estalidos e algo que parecia o aulido de 100 podencos famintos. Morgenes deu um salto de surpresa, e disse no nome do maior, esqueci apagar as velas. Espere-me aqui. O hombrecito saiu disparado pelo corredor, com o fino cabelo branco ondeando, empurrou a porta até que conseguiu entrar o aulido e os apitos dobraram sua intensidade e se deslizou no interior. Simon pôde ouvir uma explosão apagada. O horroroso estrondo cessou ao instante, de forma tão rápida e absoluta como uma vela que se apaga, pensou. A cabeça do doutor assomou pela porta e fez-lhe uma senha para que entrasse. Simon, que já tinha presenciado cenas similares, seguiu a Morgenes ao interior das estâncias, não sem certa precaução. Entrar de forma precipitada nelas podia representar que caísse de bruços sobre algo desagradável e estranho. No interior não existia nada que pudesse ser relacionado com o horrível griterio. O rapaz voltou a maravilhar-se da diferença entre o que as estâncias de Morgenes pareciam ser uma garita de guarda reconvertida, de 20 passos de longo, pendurada entre a parede cheia de era do canto nordeste do bastião médio e a percepção do lugar uma vez que se encontrava em seu interior, que era de uma câmara de teto baixo mais espaciosa, quase tão longa como um campo de torneio, ainda que não tão larga. A anaranjada luz que se filtrava através da longa fileira de ventanitas que davam ao pátio de armas, Simon oteou o rincão mais longínquo da habitação e decidiu que, se atirasse uma pedra, lhe custaria atingir a parede ao outro lado de onde se encontrava, junto à porta. Aquele curioso efeito de estiramento resultava-lhe, apesar de tudo, familiar.
De fato, à parte dos sons horrorosos, toda a estância tinha o aspecto usual, como se uma horda de buoneiros enlouquecidos tivessem sentado seus postos de venda e a seguir tivessem empreendido uma precipitada retirada baixo uma selvagem tormenta. A grande mesa do refeitório, que se estendia quase ao longo de toda a parede, estava atestada de aflautados canos de vidro, caixas, sacos de teia cheios de especiarias e olorosas substâncias, bem como intrincadas estruturas de madeira e metal das que penduravam bolhas, frascos e outros recipientes irreconhecíveis. A peça central da mesa constituía uma grande bola cheia de delgados canos que se introduziam em seu interior através da brilhante superfície que parecia flutuar em um recipiente de líquido prateado. Ambos artilugios se balançavam no vértice de um trípode de marfim lavrado. Dos canos saía uma espécie de vapor, e a bola de metal não deixava de se agitar. O solo e os estantes estavam cheios de objetos ainda mais estranhos. Blocos de pedra polida, cepilos e asas de couro viam-se estendidos pelas lousas do solo, competindo pelo espaço com jaulas algumas cheias e outras não, armatostes metálicos, lâminas de brilhante cristal amontonadas de forma caprichosa contra as paredes estofadas. E livros, livros e mais livros, por todas partes, médio abertos ou empilhados aqui e lá por toda a habitação, como grandes e torpes borboletas. Também se viam bolas de vidro com líquidos de cores em seu interior, que ferviam e burbujeavam sem estar ao fogo, e uma caixa plana de brilhante areia negra que mudava de forma em um movimento sem fim, como se estivesse sendo modelada por uma inexistente brisa do deserto. Cabines de madeira que penduravam da parede deixavam entrever pássaros que piavam de forma impertinente para desaparecer a seguir. Junto a estas penduravam grandes mapas de países de geografia desconhecida, ainda que a geografia nunca tinha sido um dos fortes de Simon. Tudo aquilo junto fazia que a guarida do doutor resultasse um paraíso para um jovem curioso, sem lugar a dúvidas, era o lugar mais maravilhoso de Ostenhard. Morgenes passeava-se pelo extremo mais afastado da habitação baixo um mapa estelar médio caído, no que se uniam os brilhantes pontos celestiais mediante uma linha desenhada que conformava o contorno de um estranho pássaro de 4 asas. Com um apito de triunfo, o doutor inclinou-se e começou a escavar entre toda aquela desordem como uma ardila em primavera. Um rolo de pergaminos, umas calças de brilhantes cores, um montão de copas e pratos provenientes de algum jantar perdido saíram voando acima de sua cabeça. Por fim incorporou-se, levantando uma grande caixa de cristal. Abriu-se passo até a mesa, depositou a caixa em cima e apanhou um par de frascos de uma estanteria, segundo creu Simon, a esmo. O líquido de um deles era da cor das postas de sol, do frasco saía fumaça como se de um incensário de tratasse. O outro estava cheio de algo azul e viscoso que caiu muito lentamente e a caixa na que Morgenes esvaziava ambos frascos. Os fluidos misturaram-se e tornaram-se tão claros como o ar da montanha. O doutor sacou suas mãos da caixa, como um ilusionista ambulante, e se fez um silêncio. As rãs pediu Morgenes, agitando os dedos. Simon acercou-se e sacou aos batracios dos bolsos de seu manto. O doutor apanhou-os e jogou-os à caixa com um ademã de triunfo. Os surpresos anfíbios submergiram-se no líquido transparente, afundando-se com lentidão para o fundo para, a seguir, começar a nadar com vigor por seu novo lar. Simon riu tanto por causa da surpresa como do divertido que encontrou o comportamento das rãs. É água. O idoso voltou-se para olhá-lo com olhos brilhantes. Mais ou menos, Morgenes passou os longos dedos por seu espessa barba. Isto, obrigado pelas rãs. Acho que já seja que fazer com elas. Não lhes doerá o mais mínimo. Inclusive diria que desfrutarão, ainda que duvido de que gostem de pôr-se botas. Botas? Perguntou Simon, mas o doutor já voltava a estar ausente revolvendo-lo tudo de novo.
Desta vez apanhou um fajo de mapas de um estante inferior e indicou-lhe ao rapaz que tomasse assento. Bom, jovenzinho, que gostaria de receber a mudança de ter dia de trabalho? Uma brilhante moeda? Ou talvez preferiria ficar você a Coxindrilis como mascota? O doutor soltou uma gargalhada e alongou-lhe um lagarto dissecado. Simon duvidou a respeito da oferta sobre o lagarto. Seria estupendo deixar na cesta da roupa para que o descobrisse a garota nova, Repsiba, mas não se decidiu. O pensar nas serventes e na limpeza irritou-o. Algo que queria ser recordado se abria passo através de sua mente, mas Simon as arranjou para o apartar. Não disse, ao fim. Gostaria de ouvir algumas histórias. Histórias? Perguntou Morgenes enquanto inclinava-se para adiante com gesto surpreso. Histórias? Deveria ir ao velho Shen, aos estábulos, se quer escutar esse tipo de coisas. Não respondeu Simon, cabisbaixo. Esperava não ter ofendido ao idoso. Os velhos eram tão sensíveis. Refiro-me a histórias sobre coisas reais. Sobre como eram as coisas, as batalhas, os dragões, coisas que tenham ocorrido. Ah, disse Morgenes, ao mesmo tempo em que o sorriso voltava a aparecer em seu sonrosada cara. Já compreendo. Refere-se à história. O doutor esfregou-se as mãos. Isso está melhor. Incorporou-se e começou a andar, evitando com ágeis passos todos os cachivaches espalhados pelo solo. Bom, que é o que quer escutar, rapaz? A queda de Narved? A batalha de Aksanhat? Expliquem-me algo sobre o castelo, contestou Simon. Sobre Rei Holt. Construiu o rei? Que antiguidade tem? O castelo, o idoso deteve seu caminhar, apanhou-se um canto de seu brilhante túnica cinza e começou a esfregar, com ar ausente, uma das curiosidades favoritas de Simon, uma armadura, de exótico desenho, pintada com flores de brilhantes cores azul e amarelo, fabricada inteiramente em madeira polida. O castelo, repetiu Morgenes. Bom, esta é na verdade uma história de duas rãs. Se tivesse que contar você a história completa, teria que esvaziar o fóssil e trazer a todos seus verrugosos habitantes, carretadas deles, para o merecer. Mas se o que quer é um aponte general, acho que o poderei oferecer. Tenha um pouco de paciência enquanto encontro algo com o que umedecer-me a garganta. Enquanto Simon tratava de permanecer tranquilo, Morgenes dirigiu-se à sua grande mesa e apanhou uma caneca que continha um líquido espumoso e marrom. Cheirou-a com ar suspeito, levou a seus lábios e bebeu um engolo. Depois de uma pausa na que se deteve a considerar o sabor, se relameou o lábio superior e se atusou a barba com ar de felicidade. Ah, a Stanshire negra. Sem lugar a dúvidas, a cerveja é o melhor. De que falávamos? Ah, sim, do castelo. Morgenes desocupou um lado da mesa e com a caneca apanhada cuidadosamente saltou com surpreendente facilidade para sentar-se nela, então deixou que os pés se balançassem a médio cotovelo acima do solo. Voltou a beber outro engolo. Temo-me que esta história começa muito antes de nosso rei John. Deveríamos começar com os primeiros homens e mulheres que chegaram a Ostenhard, gente singela que vivia a orlas do Glenwent. A maioria era pastores e pescadores, talvez tinham vindo do perdido oeste através de alguma ponte de terra que já não existe. Aos senhores de Ostenhard mal lhes causaram moléstias, creio ter vocês ouvido dizer que foram os primeiros em chegar aqui, interrompeu Simon, com o secreto prazer de ter pilado a Morgenes em uma contradição. Não. Disse que foram os primeiros homens. Os Cita eram os amos desta terra muito antes de que nenhum homem caminhasse sobre ela. Querem dizer que na verdade eram a gente pequena? Simon fez uma careta. Tal e como Shen Horsegron explica. Poucas, Niskis e tudo isso? Que interessante. Morgenes agitou sua cabeça e bebeu outro engolo.
Não só eram são, ainda que isso já se sai do marco de minha narração, de jeito nenhum são gente pequena. Espera, rapaz, deixe-me seguir. Simon inclinou-se para adiante e tratou de parecer paciente. Sim. Bom, como já tenho dito, os homens e os Sita foram pacíficos vizinhos, ainda que bem é verdadeiro que, de forma ocasional, se originaram disputas sobre pastos ou coisas pelo estilo. Mas como os humanos não representavam nenhuma ameaça para o povo encantado, foram generosos. Segundo foi passando o tempo, os homens começaram a construir cidades, às vezes a só médio dia de caminho de terra Sita. Mais tarde, emergiu um grande reino na península rocosa de Naban, e os homens mortais de Ostenhard começaram a dirigir suas miradas para ali em procura de guia. Segue-me, rapaz, Simon assentiu. Bem. Dantes de continuar, Morgenes jogou um grande engolo. Pois bom, a terra parecia o bastante grande como para ser compartilhada por todos, até que o ferro negro chegou a mais lá das águas. O que? Que ferro negro? Simon ficou rígido ante a mirada que lhe dirigiu o doutor. O povo de marinhos que veio do quase esquecido oeste, os rimérios, continuou Morgenes. Desembarcaram no norte, iam muito armados e eram ferozes como ursos. Vieram em seus grandes navios em forma de serpente. Os rimérios? Perguntou o rapaz. Rimérios como duques Grenur de nossa corte? Em barcos. Os antepassados do duque eram grandes marinhos dantes de assentar nestas terras, afirmou o idoso. Mas quando chegaram não vinham em procura de pastos ou de terra cultivável, sina saquear. Ainda que o mais importante é que trouxeram o ferro com eles, ou ao menos o segredo para lhe dar forma. Fizeram espadas e lança de ferro, armas contra as que nada podia o bronze de Ostenhard, armas que inclusive podiam abater as de madeira encantada do Sita. Morgenes incorporou-se e voltou a encher a copa com o conteúdo de uma barrilito situado sobre a catedral de livros que tinha junto à parede. Em lugar de regressar à mesa, deteve-se para passar o dedo sobre as brilhantes charreteras da armadura. Ninguém pôde os conter durante muito tempo, o trio e forte espírito do ferro parecia estar tanto nos navegantes como em suas armas. Muita gente fugiu para o sul, em procura da proteção das guarnições fronteiriças de Naban. As legiões de Naban, forças bem organizadas, resistiram ainda durante um tempo. Mas ao final também elas se viram forçadas a abandonar a marca gelada em mãos dos rimérios. Muitas matanças. Simon se revolviou inquieto. Que passou com o Sita? Disseram que não tinham ferro. O ferro resultava-lhes mortal. O doutor rascou com a unha e fez desaparecer uma mota de pó da polida madeira da peixeira da armadura. Nem sequer eles puderam derrotar os rimérios em campo aberto, mas apontou com seu dedo cheio de pó em direção a Simon, como se o fato lhe concerniesse de forma pessoal, mas os Sita conheciam sua terra. Estavam unidos a ela, pode ser dito que faziam parte dela, de uma maneira que os invasores nunca conseguiriam emular. Defenderam-na durante um tempo e foram retirando-se pouco a pouco a posições de resistência. O maior destes lugares, e agora compreende a razão de todo este discurso, era Zuarreirout. Este castelo? Os Sita viveram em Reirout. A Simon resultava-lhe impossível dissimular o tom de incredulidade que tinha sua voz. Quanto faz que foi construído, Simon? Simon, o doutor se rascou a orelha e voltou a sentar na mesa. A posta de sol tinha desaparecido por completo das janelas, e a luz das tochas dividia seu rosto como uma máscara médio alumiada. Por todo o que eu ou qualquer outro mortal podemos saber, aqui já tinha um castelo quando chegaram os Sita, quando Ostenhard era tão novo e imaculado como um arroio de alta montanha. O verdadeiro é que os Sita viveram aqui desde inúmeros anos antes de que aparecessem os homens. Este foi o primeiro lugar de todo Ostenhard que sentiu o trabalho de mãos artesanas.
É a fortaleza do país que domina as vias de água, as terras de cultivo e os pastos. Rei Holt e seus predecessores, as antigas cidadelas que se acham enterradas embaixo de nós, têm permanecido aqui desde muito antes do aparecimento da humanidade. Já era velho, muito velho, quando chegaram os Rimérios. A Simon deu-lhe voltadas a cabeça ao pensar na enormidade das afirmações de Morgenes. O velho castelo pareceu-lhe de repente opressivo, como se seus muros fossem uma jaula. Estremeceu-se e olhou a seu ao redor, como se alguma antiga e zelosa coisa fora aparecer naquele instante para o apanhar com mãos polvorientas. Morgenes riu-se alborozado, um riso muito juvenil para um homem tão velho, e saltou da mesa. As tochas pareceram brilhar com mais intensidade. Não temas, Simon. Creio, e eu, entre todo mundo, sou o mais indicado para o saber, que já não há nada que temer da magia cita. Não hoje em dia. O castelo tem mudado muito, com pedras novas sobre as antigas, e a cada palmo tem sido abençoado por 100 sacerdotes. Bom, Judith e o pessoal de cozinha de vez em quando devem de notar o desaparecimento de alguma bandeja de pasteles, mas acho que isso poderia ser imputado tanto aos jovenzinhos como aos duendes. A palestra do doutor foi interrompida por uns golpes secos sobre a porta das estâncias. Quem é? Gritou. Sou eu, respondeu uma voz sombria. Fez-se uma longa pausa. Eu, Inchi, acabou de dizer a voz. Pelos ossos de Anachos, jurou o idoso, muito aficionado às expressões exóticas. Abre a porta, eu já estou demasiado velho para fazer caso aos tontos. A porta abriu-se para dentro. O homem que apareceu enquadrado à luz do vestíbulo interior parecia ser alto, mas tinha cabeça baixa e inclinava seu corpo para diante de forma que era difícil poder o afirmar com segurança. Uma cara redonda e sem expressão flutuava como uma lua acima das clavículas, tachonada de arrepiado cabelo negro, como se tivesse sido cortado com uma faca sem fio e melado. Sinto molestar vocês, doutor, mas disseram que viesse dantes, não? A voz era lenta e pesada como a manteca ao cair. Morgenes fez um gesto de exasperação e atirou-se de uma faixa de seu próprio cabelo cinza. Sim, assim fiz, mas me referia cedo após a hora do jantar, que ainda não é o caso. Bom, agora não faz sentido fazer você voltar depois de seus passos. Simon, conhece Aishi, meu ajudante? O rapaz assentiu educadamente. Tinha visto aquele homem uma ou duas vezes. Morgenes tinha o feito vir alguma noite para que o ajudasse, ao que parece, a mover coisas pesadas. O verdadeiro é que não parecia servir para grande coisa mais, já que Inchi não tinha o aspecto de ser a pessoa mais idônea na que confiar. Bem, jovem Simon. Sinto ter que pôr fim à minha palestra, disse o idoso, mas já que Inchi está aqui, devo aproveitá-lo. Volta cedo, e falaremos mais, se quer. Claro que sim. Uma vez mais Simon cumprimentou com uma inclinação de cabeça a Inchi, que o olhou com olhos de vaca. Tinha atingido a porta, e quase chegou a tocar, quando uma visão repentina voltou à vida à sua cabeça, uma clara visão da escova de Raquel, que seguia onde ele a tinha deixado, na erva, junto ao fosso, como o cadáver de um estranho pássaro aquático. Cabeça oca. Não responderia nada. Poderia recolher a escova no caminho de regresso e explicar ao dragão que tinha terminado a tarefa encomendada. Raquel tinha demasiadas coisas nas que pensar, e, a parte de que ela e o doutor fossem dois dos habitantes mais antigos do castelo, mal falavam. Não era um mau plano. Sem compreender por que, Simon se deu a volta. O idoso estava inclinado sobre um rolo de pergaminhos depositados sobre a mesa enquanto Inchi permanecia depois dele sem ter a mirada fixa em nada em particular. Doutor Morgenes, ao conjuro de seu nome, o doutor alçou a mirada, bisqueando. Pareceu surpreendido de que Simon ainda permanecesse na habitação, e este também o estava. Doutor, portei-me como um louco.
Morgênis arqueou as sobrancelhas, expectante. Supunha-se que tinha que varrer vossas estâncias. Isso é o que Raquel me pediu que fizesse, e me tem passado toda a tarde sem que cumprisse o encarrego. Ah, já, disse Morgênis, enquanto arrugava o nariz, depois mostrou um amplo sorriso. Com que varrer minhas habitações? É? Bom, rapaz, volta amanhã e faça-o. Diga-lhe a Raquel que tenho mais tarefas para você e que, faz favor, seja tão amável de deixar você vir. Morgênis voltou a depositar a mirada sobre o livro, levantou-a de novo, com olhos entrecerrados, e franziu os lábios. Quando o doutor se sentou em silêncio, a alegria que tinha sentido Simon se transformou em nervosismo. Por que me olhará assim? Pensa nisso, rapaz, acrescentou o doutor. Tenho muitas tarefas nas que me pode ajudar, pode que precisais um aprendiz. Volta amanhã, como já se disse. Eu falarei com o ama dos serventes a respeito do outro. O doutor sorriu e regressou ao estudo de seus pergaminhos. Simon deu-se conta de que Enchi olhava desde por trás do doutor, com uma indecifrável expressão que se movia por embaixo da plácida superfície de sua pálida face. O rapaz deu-se a volta e saiu correndo através da porta. A euforia fez presa dele quando abandonou o vestíbulo de luz azulina e emergiu baixo o céu escuro e coberto de nuvens. Aprendi. Aprendiz do doutor. Quando chegou ao grande portão, se deteve e se assomou à beira do fosso para procurar a escoba. Os grilos já tinham dado começo à sua atuação coral. Quando por fim a encontrou, se sentou um momento, reclinado no muro, junto à orla do água para os escutar. Enquanto a rítmica serenata crescia à sua ao redor, passou os dedos pelas pedras próximas. Ao acariciar a superfície de uma delas, tão suave e polida como madeira de cedro, pensou: esta pedra pode que esteja aqui desde antes de que Nosso Senhor Osíris nascesse. Quiçá algum Shequilocita tivesse se sentado neste mesmo rincão tranquilo para escutar os sons da noite. De onde chegaria essa brisa? Ouviu-se uma voz parecida a um apito, ainda que as palavras eram demasiado débeis para serem entendidas. Talvez, também passou a mão sobre a mesma pedra. Um apito do vento. Voltaremos a tê-lo, hombrecito. Voltaremos a tê-lo, arrebujou o pescoço de seu manto para guarecer-se daquele frio inesperado e incorporou-se para subir pela vertente onde crescia a erva. De repente, sentiu-se só e longe das vozes e luzes familiares. Capítulo 3. Pássaros na capela. No nome do bendito Aidon, Paf, de Elisia, sua mãe, Paf, de todos os santos que cuidam de nós, Paf, cuidem, soou um grito de frustração. Malditas aranhas! Entre golpes, maldições e invocações, Raquel limpava de teias de aranha o teto do comedor. Duas raparigas estavam doentes e outra se tinha torcido um tornozelo. Aquela era a classe de dia que proporcionava um brilho perigoso aos olhos cor ágata de Raquel o dragão. Já era bastante ter a Sara e a Jael em cama com a menstruação. Raquel era muito severa, mas sabia que a cada dia de trabalho de uma garota que se encontra mal pode significar a perder mais 3 dias. Sim, já era bastante desagradável que Raquel tivesse que cuidar do trabalho restante por causa da ausência daquelas. Como se não tivesse suficiente, agora o Senescal tinha anunciado que o rei cenaria aquela noite no grande salão, e Elias, o príncipe regente, tinha chegado de Meremunde, pelo que ainda tinha mais trabalho que fazer. E Simon, a quem tinha enviado fazia horas a recolher uns poucos montoncitos de pó, ainda não tinha regressado. De modo que ali estava ela com seu cansado e velho corpo, pendurada de uma desvencilhada escada, enquanto tratava de desprender as teias de aranha dos altos rincões do teto com uma escoba. Esse garoto! Esse, sagrado Aidon, dê-me forças, Paf! 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 Esse maldito garoto!
Não só se tratava, pensou depois Raquel, enquanto trepava pela escada, com a cara enrojecida, de que o garoto fosse preguiçoso e difícil. Tinha feito por ele todo o possível durante anos para lhe evitar desgraças, e por causa disso sabia que era melhor do que cabia esperar. Não, o pior de tudo é que parecia que não se importava ninguém mais. Simon já tinha a altura de um homem e uma idade na que quase deveria desempenhar os labores de um homem, pois não. Escondia-se, desaparecia e sonhava acordado. Os trabalhadores da cozinha riam-se dele. As serventes o mimavam e faziam-lhe chegar comida, quando ela, Raquel, o tinha castigado sem comer. E Morgenes. Bendita Elisia. Esse homem inclusive animava-o a fazê-lo. Ainda por cima, agora lhe tinha pedido a Raquel que deixasse que o garoto trabalhasse para ele, a diário, para que varresse e lhe ajudasse a ter as coisas em ordem já, e para assistir ao idoso em alguns de seus trabalhos. Como se ela não o soubesse. Ambos não fariam mais que se sentar, e o velho trasegaria cerveja e lhe explicaria ao garoto. Só o céu podia chegar a saber que classe de perniciosas histórias. De todas formas, não podia deixar de ter em conta a oferta. Era a primeira vez que alguém se interessava pelo rapaz. Parecia tão afundado a maior parte do tempo. Afinal de contas, Morgenes parecia achar que podia ser em benefício do garoto. O doutor com frequência irritava Raquel com suas histórias e sua florida linguagem, pois estava segura de que ocultava a debocha, mas parecia querer cuidar ao moço. Morgenes sempre parecia ter sentido interesse por todo o referente a Simon. Uma sugestão aqui, uma ideia ali. Em uma ocasião intercediu por ele quando o chefe dos lavaplatos jogou-o e proibiu-lhe voltar às cozinhas. Morgenes tinha se interessado pelo garoto. Raquel olhou por entre as largas vigas do teto e sua mirada deslizou-se através das sombras, soprou para apartar-se um mechão de úmido cabelo do rosto. Voltou a lembrar-se daquela aluviosa noite, quando foi. Faz quase 15 anos. Sentiu-se muito velha ao voltar a pensar em aquilo. Parecia-lhe que só tinha decorrido um momento. A chuva tinha caído durante todo o dia e toda a noite. Raquel atravessou o pátio cheio de varro, levantando sua capa acima da cabeça com uma mão e com a outra sustentando um candil. De repente meteu o pé em uma larga rodera deixada por um carromato e sentiu que o água lhe salpicava as panturrilhas. Libertou o pé, mas sem o sapato. Jurou com amargura e continuou sua esgotadora carreira em uma noite como aquela com um pé descalço, mas não dispunha de tempo para hurgar nos charcos em procura de seu sapato. Uma luz permanecia acendida no estudo de Morgenes, mas os passos que a levaram até sua entrada lhe pareceram intermináveis. Quando o doutor abriu a porta, Raquel se deu conta de que estava deitado. Vestia um longo camisão que precisava uns quantos remiendos e se esfregava os olhos com aspecto adormilado à luz de um candil. As enredadas sábanas do leito, rodeado de uma espécie de empalizada de livros, fizeram que a Raquel lhe viesse ao pensamento o cubil de algum animal selvagem. Doutor, desce pressa, disse a dama. Tem que vir em seguida, agora mesmo. Morgenes olhou e retrocedeu. Entra, Raquel. Não tenho ideia de que classe de palpitações noturnas são as que padece, mas já que está aqui, não, louco, se trata de Susana. Tem chegado a hora, mas está muito débil. Tenho medo do que possa lhe ocorrer. Quem? Que? Bom, um momento, deixa que apanhe minhas coisas. Que noite mais horrorosa. Vê para lá. Já atingirei você. Mas, Dr. Morgenes, tenho trazido o candil para você. Demasiado tarde. A porta já estava fechada e Raquel se encontrou sozinha no degrau com água de chuva gotejando por seu longo nariz. Amaldiçoou e voltou para as dependências dos servidores. Pouco depois Morgenes aparecia subindo as escadas enquanto tirava-se o manto.
Ao chegar à ombreira deu-se conta de qual era a situação. Com uma sozinha mirada, uma mulher estava tendida na cama com o rosto voltado para o outro lado, estava grávida e gemia. Seu escuro cabelo cruzava-lhe o rosto, e com um punho suado agarrava a mão de outra jovem ajoelhada junto a ela. Raquel estava ao pé da cama com outra mulher a mais idade. A maior delas se dirigiu a Morgenes enquanto este se desfazia de seu abultado vestuário. Olá, Elispete, cumprimentou ele com calma. Como está? Não muito bem. Tenho medo, senhor. Sabem que se fosse de outra forma o teria feito eu mesma, mas ela tem provado durante horas e agora se está desangrando. Seu coração está muito débil. Enquanto Elispete falava, Raquel acercou-se. Me disse Morgenes, inclinou-se e revolveu na carteira que tinha trazido consigo. Dê-lhe um pouco disto, faz favor, indicou, e alongou para Raquel um frasquito tampado. Só um engolo, mas cuida de que o tome. O doutor voltou a rebuscar em sua carteira enquanto Raquel abria com muito cuidado a trêmula mandíbula da mulher que repousava no leito e vertia um pouco do líquido no interior da boca. O cheiro de sangue e suor que impregnava a habitação mudou de repente e se converteu em uma forte e aromática fragrância. Doutor, disse Elispete quando Raquel regressava, não acho que possamos salvar os dois. Devem salvar a vida do menino, interrompeu Raquel. Esse é o dever dos temerosos de Deus. Assim afirmam os sacerdotes. Salvem ao menino. Morgenes voltou-se para dirigir-lhe uma mirada de desagrado. Boa mulher, eu temo a Deus à minha maneira, se é que não te importas. Se a salvo ela, e não pretendo que possa o fazer, sempre poderá ter outra criatura. Não, não pode, respondeu Raquel, com tom duro. Seu esposo tem morrido. A mulher pensou que de todas as pessoas que ali tinha, Morgenes tinha que ser o que melhor o soubesse. O marido de Susana tinha sido pescador e visitava com frequência o doutor antes de afogar-se, ainda que Raquel não podia ser imaginado de que falavam. Está bem, disse Morgenes, distraído, sempre pode encontrar outro, que? Seu marido? Sua mirada alumiou-se e correu junto ao leito. O doutor pareceu dar-se conta finalmente de quem estava no leito, desangrando sua vida na áspera sábana. Susana, perguntou, com a calma, e voltou o doloroso rosto da mulher para ele. Os olhos dela se abriram durante um instante e o viram, depois de sofrer outra onda de agonia, voltaram-se a fechar. Mas que é o que tem passado aqui? Suspirou Morgenes. Susana só podia gemer, e o doutor olhou a Raquel e a Elispete com raiva no rosto. Por que não me informou ninguém de que esta pobre rapariga estava a ponto de conceber a seu filho? Não esperava o fazer até dentro de 2 meses, respondeu amavelmente Elispete. Já o sabem, estamos tão surpresas como vos. E por que teria que preocupar vocês que a viúva de um pescador fora dar à luz? Perguntou Raquel. Ela também podia ser posto furiosa, e por que perdem o tempo perguntando? Morgenes olhou e bisqueou. Tem toda a razão, disse, e voltou junto ao leito. Salvarei ao menino, Susana, disse a trêmula mulher. Ela sentiu uma vez e depois se pôs a chorar. Era um pranto débil, mas tratava-se do pranto de um menino vivo. Morgenes estendeu a delgada e enrojecida criatura a Elispete. É um menino, explicou o doutor, e voltou a posar sua atenção sobre a mãe. Susana estava tranquila e respirava com mais acalma, mas sua pele estava tão branca como mármore de Racha. Salvei-o, Susana. Tinha que o fazer, sussurrou o doutor. As comisuras da boca da mulher se tensaram no que podia ser o layout de um sorriso. Oh, sei, disse, com uma voz a cada vez mais débil. Simmel e Alferend não tivesse, o esforço foi demasiado para ela e se deteve. Elispete inclinou-se sobre o leito para ensinar-lhe a criatura, envolvida em sábanas, e ainda unida pelo cordão umbilical.
É muito pequeno, disse a idosa mulher, mas deve-se a que tem chegado demasiado cedo. Qual é seu nome? Chamem-lhe Selman, jadeou a Susana. Quer dizer, espera. Susana voltou-se para Morgenes e pareceu desejar dizer algo mais. O doutor acercou-lhe, e com seu branco cabelo rosou uma bochecha pálida como a neve, mas ela não pôde dizer nada mais. Depois voltou a toser, e seus olhos escuros rodaram para mostrar-se brancos. A rapariga que sustentava uma de suas mãos soluçou. Também Raquel sentiu seus olhos cheios de lágrimas. Afastou-se e pretendeu fazer ver que limpava algo. Elispete separava a criatura do último vínculo que unia a sua mãe já morrida. O movimento fez que a mão direita de Susana, que tinha estado apanhada a seu próprio cabelo, se libertasse e caísse até o solo. Quando chocou contra este, algo que brilhava saltou de seu palma fechada e rodou até se deter junto aos pés do doutor. Raquel viu pelo rabilo do olho como Morgane se agachava e recolhia o objeto. Tratava-se de algo pequeno, que desapareceu de imediato na palma de sua mão e de ali foi a parar ao interior de sua carteira. A Raquel não gostou do gesto, mas parecia que ninguém mais se tinha dado conta. Tratou de enfrentar ao doutor, com lágrimas nos olhos, mas a mirada daquele a fez permanecer onde se encontrava sem dizer palavra. Se chamará Selman, disse o idoso, cujos olhos apareciam mais estranhos e ensombrecidos quando se acercou a Raquel, a quem disse com rouca voz: deve cuidar dele, Raquel. Seus pais têm morrido. Com a respiração entrecortada, Raquel voltou à realidade e a ponto esteve de escorregar e cair do taburete no que estava sentada. Sentia-se envergonhada de si mesma, tinha sonhado acordada. Aquilo vinha acrescentar ao ritmo brutal com que tinha trabalhado durante todo o dia para cobrir as ausências das 3 garotas, e de Simon. O que precisava era um pouco de ar fresco. Não tinha dúvida de que, subida a um taburete e passando a escova de aqui para lá como uma louca, seu corpo tinha começado a ser presa dos vapores. Saiu ao exterior para que lhe desse um pouco ar. O senhor sabia que tinha todo o direito ao fazer. Aquele Simon estava feito um holgazã. Tinham-no criado ela e as serventes. Susana não tinha parentes, e ninguém queria saber muito ou pouco a respeito de Alferende, seu esposo, que morreu afogado, de modo que ficaram com o garoto. Raquel pretendeu protestar por isso, mas também não teria deixado que se marchasse, ao igual que não teria traído ao rei ou deixado as camas sem fazer. Foi ela a que lhe deu o nome de Simon. Todo mundo ao serviço do rei John tomava um nome proveniente da ilha de onde era nativo o monarca, Waristen. Simon era o que mais se aproximava a Selman, de modo que ficou com Simon. Raquel desceu pelas escadas até o andar inferior e notou que lhe tremiam as pernas. Pensou que deveria ter trazido uma capa com ela, já que parecia refrescar. A porta abriu-se pouco a pouco, ruidosamente. Tratava-se de uma porta imponente, cujos gosmes precisavam algo de azeite, e a mulher caminhou para o pátio. O sol matutino começava a somar acima das almenas, como um menino arteiro. A Raquel gostava daquele lugar, situado baixo a ponte de pedra que ligava o corredor do refeitório com o corpo principal da capela. O pequeno pátio à sombra da ponte aparecia cheio de pinos e brezos, dispostos nas pequenas vertentes da colina. Todo o jardim não tinha mais extensão que a que poderia atingir um tiro de pedra. Olhando para cima, para além do pasadiço de pedra, pôde ver a forma pontiaguda da torre do Anjo Verde, que brilhava em frente ao sol como um colmilho de marfil. Raquel recordava que tinha existido um tempo, muito antes da chegada de Simon, em que ela mesma também tinha sido uma menina que jogava naquele mesmo jardim. Quanto ririam algumas das donzelas se chegava-se saber, o dragão também tinha sido menina. Bom, o tinha sido, e depois tinha se convertido em uma jovem dama, inclusive atraente.
Por aquele então o jardim se tinha enchido do frufru dos brocados e a seda, de damas e cavalheiros que riam, e que portavam halcones em seus punhos e uma alegre canção nos lábios. Agora Simon queria saber tudo. Deus fazia que os jovens fossem estúpidos e aí estava a causa de tudo. As garotas tinham o estragado até que quase não teve possibilidade de recuperação. No entanto, Raquel sempre tinha permanecido vigilante. Ela sabia muitas coisas, ainda que os jovens pensassem o contrário. As coisas eram diferentes, então, pensou Raquel, e, enquanto meditava sobre tudo isso, o aroma pino do sombreado jardim pareceu apoderar de seu coração. O castelo tinha sido um lugar tão maravilhoso e emocionante, altos cavaleiros com brilhantes armaduras, formosas jovens com elegantes roupagens, a música, e o campo dos torneios, cheio do colorido das tendas dos contendientes. Agora o castelo repousava tranquilo e unicamente parecia sonhar. As altas almenas estavam agora a cargo dos da mesma condição de Raquel, cozinheiros e serventes, senescales e lavaplatos. Fazia um pouco de frio. Raquel inclinou-se para diante e se arrebujou no chão, para voltar a olhar em frente a si. Simon estava ali, com as mãos escondidas às suas costas. Como teria conseguido se deslizar até ela sem que se desse conta? E por que mostrava aquele sorriso idiota no rosto? A dama sentiu que a força de seu caráter voltava a inundar seu corpo. A camisa de Simon, limpa tão só uma hora antes, aparecia enegrecida e suja, além de separada em vários lugares, ao igual que seus calças. Bendita seja Santa Riape, gritou Raquel. Que tem feito? Riapa tinha sido uma mulher adonita de Nabã que tinha perecido com o nome do único Deus em seus lábios depois de ter sido repetidamente violada por piratas do mar. Gozava de grande devoção entre o pessoal doméstico. Olha o que tenho, Raquel, disse Simon, e mostrou-lhe um sujo e desproporcionado cone de palha, um ninho de pássaros do que saíam debes gorjeus. Encontrei-o embaixo da torre de Rigerdim. Deve de ter se caído por causa do vento. 3 deles ainda vivem, eu vou cuidar. Está louco? Perguntou Raquel, ao mesmo tempo em que elevava a escoba, como se fosse o raio vingador do Senhor que com toda probabilidade tinha destruído os violadores de Riape. Tu não criarás essas criaturas em minha casa. Coisas peludas e sujas que estejam todo o dia voando por aí enredando no cabelo das gentes. Ademais, olhe as suas roupas. Sabe quanto tempo lhe levará a Sara recomponé-las? O pau da escoba estremeceu-se no ar. Simon baixou a mirada. Desde depois não tinha encontrado o ninho no solo, era o que tinha localizado desde onde tinha estado sentado, baixo o roble do festival. Tinha-se subido à árvore para apanhá-lo e, em sua excitação ao pensar em ficar para si os pajaritos, não tinha consertado no trabalho que isso lhe ia proporcionar a Sara, a tranquila e hogarena rapariga que realizava os ursidos no andar de abaixo. Uma onda de vergonha e frustração abateu-se sobre ele. Mas Raquel, lembrei-me de recolher as esteiras. Simon balançou o ninho com cuidado e extraiu de embaixo de seu justilo um magro e molhado grupo de canas. A expressão de Raquel suavizou-se um pouco, mas seguiu com o entrecejo franzido. É que não pensa, rapaz, não pensa, é como uma criança. Se algo se rompe ou se faz demasiado grande, alguém tem que se responsabilizar disso. Assim é como o mundo funciona. Já sei que não o faz com má intenção, mas, por que tem que ser tão estúpido? Simon levantou a mirada com precaução. Ainda que seu rosto ainda mostrava preocupação e arrependimento na medida justa, Raquel, através de seu olho de basilisco, pôde observar que ele achava que o pior tinha passado. A sobrancelha da dama voltou a enarcar-se. Sento, Raquel, para valer que, disse o garoto, ao mesmo tempo em que ela se incorporava e lhe dava um golpecito no ombro com o cabo da escoba. Não me venha com o sento de sempre, rapaz. O que deve fazer é devolver esses pássaros ao lugar onde os encontrou.
Neste lugar não terá criaturas revolteadoras. Vinga, Raquel. Posso metê-los em uma jaula. Construirei uma. Não e não. Apanhe-os e leve seu inútil Dr. Sitplace, mas não os traga por aqui para que molestem a gente honrada que tem trabalho que fazer. Simon deu-se a volta arrastando os pés, com um ninho entre suas mãos. Em alguma parte devia de estar a falha. Raquel tinha estado a ponto de ceder, mas era uma velha dura. O mais ligeiro erro de cálculo ao tratar com ela significava uma rápida e terrível derrota. Simon, chamou Raquel. O jovem girou sobre seus talones. Posso ficar? Desde depois que não. Não seja cabeça oca. A mulher olhou-o com firmeza. Passou um incômodo espaço de tempo, Simon apoiava-se ora em um pé ora no outro e esperava. Vá-se a trabalhar com o doutor, disse ela, ao fim, talvez ele possa inculcar-te algo de sentido comum. Eu abandono. Raquel olhou-o com viveza. E faça o que diga você que deve fazer, e lhe agradeça que dê você essa última oportunidade. Tem entendido? Claro que sim, disse Simon, cheio de felicidade. Não sempre vai escapar de mim com tanta facilidade. Regressa a hora de comer. Sim, senhora. Simon deu-se a volta para sair correndo em direção aos aposentos de Morgenes, mas deteve-se. Raquel? Obrigado. A dama respondeu com um rosnado e regressou às escadas do refeitório. Simon perguntou-se por que tinha tantas agulhas de pino enganchadas no chão. Um débil manto de neve tinha começado a cair desde as nuvens baixas. O tempo punha-se bom. Simon sabia que faria frio para a Candelaria. Em lugar de levar aos pajaritos através do ventoso pátio, decidiu submergir-se na capela e continuar por parte a oeste do bastião interior. As preces matinais tinham finalizado fazia 1 ou 2 horas e a igreja devia de estar vazia. Ao pai Dreusan não gostava de ver a Simon merodear por seu território, mas sem dúvida o bom pai devia de estar muito atareado na mesa, em um de seus habituais tentempiés em media manhã, canturreando as excelências da mantequilla ou a consistência do pastel de pão e mel. Simon subiu as 2 dúzias de degraus que conduziam à porta lateral da capela. A neve começava a recear e a pedra cinza da arcada primeiramente aparecia moteada com os úmidos restos de copos mortecinos. A porta abriu-se sobre uns gosmes incrivelmente silenciosos. Dantes de que seus sapatos molhados deixassem impressões que pudessem o delatar, optou por se apanhar aos tapices de terciopelo que penduravam da entrada e subir outro trecho de degraus que conduziam ao corrimão do coro. O desordenado e mal ventilado coro, um forno durante o verão, agora resultava agradável e cálido. O solo estava cheio de restos deixados pelos monges, cascaras de noz, um coração de maçã, trozos de pizarra nos que tinham sido escritos mensagens contraviniendo os votos de silêncio. Mais parecia uma jaula de macacos que uma peça na que se cantavam louvores ao Senhor. Simon sorriu, enquanto seguia seu percurso por entre outros objetos, roupa amontonada, uns poucos taburetes de madeira. Resultava reconfortante o saber que aqueles homens de rosto adusto e cabeça barbeada podiam chegar a ser tão revoltosos como meninos. Alarmado pelo repentino som de umas vozes que conversavam abaixo, se deteve e se escondeu baixo o tapiz que pendurava da parede traseira do coro. Apertado depois do tecido, tanto sua respiração como o coração empreenderam uma louca carreira. Se o pai Dreusan ou Barnabás, o sacristão, estavam abaixo, nunca poderia sair por onde pensava ou fazer, de modo que teria que escabulir-se por onde tinha entrado e, após todo o mestre de espiões apanhado em campo inimigo, atravessar pelo pátio. Agachado, mais calado que um morto, Simon pôs atenção para localizar aos que falavam. Pareceu-lhe ouvir 2 vozes, em isso estava concentrado quando os pajarilos assomaram por entre suas mãos.
Durante um instante balançou o ninho no ângulo interior do cotovelo ao mesmo tempo em que desprendia-se do gorro. Se o pai Dreusan apanhava-o com o gorro posto na capela, sua situação pioraria ainda mais, e colocava-o no ninho. O piar dos pajarilos cedo apagou-se, como se sobre eles tivesse descido a noite. Apartou um pouco as bordas do tapiz e assomou a cabeça. As vozes provinham do corredor situado junto ao altar. Pelo tom tranquilo que dela se desprendia, soube que não tinha sido descoberto. Tão só umas poucas tochas permaneciam acendidas. O vasto teto da capela estava quase por completo oculto entre as sombras, as brilhantes janelas da cúpula pareciam flutuar em um céu noturno, como buracos na escuridão através dos quais podiam ser observadas as linhas do céu. Com seus orfanitos tampados e mecidos, Simon avançou sem ruído até o corrimão do coro. Colocou-se na zona mais escura e próxima às escadas que conduziam à própria capela e assomou a cabeça por entre as colunitas da balaustrada, com uma bochecha contra o martírio de Santo Nati e a outra rosando o nascimento de Santa Pelipa da Ilha, e você, com todas suas malditas queixas, despotricava uma das vozes. Estou harto de tudo isto. Simon não podia ver o rosto do que falava, pois estava de costas ao coro e vestia uma capa com o pescoço levantado. Seu colega, afundado em um banco, também não era muito visível, no entanto, o rapaz em seguida reconheceu-o. A gente que ouve coisas que não quer ouvir, com frequência o chama queixas, irmão, disse do banco, e moveu uma mão de dedos muito delgados. Previno você sobre esse sacerdote em interesse do reino. Fez-se um silêncio e por causa do aprecio que uma vez tivemos um pelo outro. Pode dizer todo o que queira, ao primeiro homem, e sua raiva pareceu retumbar com dor. Mas o trono é meu por lei e pelo desejo de nosso Pai. Nada do que pense, diga ou faça mudará isso. Josué Manco, como Simon tinha ouvido chamar com frequência ao filho menor do rei, se ergueu do banco. Vestia uma túnica cinza pérola e calça bordadas com finos estampados vermelhos e alvos, o cabelo castanho caía-lhe sobre a frente. Onde deveria ter estado sua mão direita aparecia um cilindro de couro negro. Eu não quero o trono do dragão, creia-me, Elias Cizeo. Suas palavras foram pronunciadas baixinho, mas soaram até o lugar em que Simon se ocultava como se de seta se tratasse. Só quero prevenir a respeito do sacerdote Pirates, um homem com interesses insanos. Não o traga aqui, Elias. Creia-me, conheço desde os tempos em que estava no seminário jesuriano de Nabã. Os monges de ali lhe reúiam como ao portador de uma praga. E ainda assim continua ouvindo seus conselhos, como se fosse tão de fiar como Duques Grinur ou o idoso Ser Fluiren. Não seja louco. Esse sacerdote arruinará nossa casa. Josué retomou a compostura. Só tento oferecer você um conselho desinteressado. Faz favor, creia-me. Não ambiciona o trono. Então, abandona o castelo, rugiu Elias, e voltou as costas a seu irmão, com os braços cruzados ante o peito. Vá-se, e deixa que me prepare para governar como um homem deve o fazer, livre de suas queixas e manipulações. O irmão maior possuía a mesma frente desocupada e o mesmo nariz aquilena que Josué, mas era de complexião bem mais forte, dava a impressão de ser um homem que podia romper pescoços com a única ajuda de suas mãos. O cabelo, ao igual que as botas de montar e a túnica, eram negros. A capa e as calças pareciam manchadas de verde por causa da viagem. Ambos somos filhos de nosso pai, ó, herdeiro do trono. O sorriso de Josué era de debocha. A coroa é sua por direito. Os receios que temos um contra outro não têm que preocupar você. Sua pessoa, já quase real, está a salvo, dou você minha palavra. Mas a voz alçou o tom, mas eu não serei, me ouça, não serei jogado da casa de meu senhor por ninguém. Nem sequer por você, Elias.
Este deu-se a volta e olhou a Josua, o reflexo que aparecia em suas miradas encontradas lhe recordou a Simon o entrechocar de espadas. Os receios que existem entre nós, grunou Elias, e tinha algo rompido e agonizante em sua voz. Que classe de receios pode ter contra mim? Sua mão, perguntou, e afastou-se de Josua uns passos, para permanecer de costas a ele e lhe dirigir palavras cheias de amargura. A perda de sua mão. Graças a você, agora estou viúvo, e minha filha é médio órfã. Não me fale de penas. Josua pareceu conter a respiração durante um instante antes de responder. Sua dor não é desconhecido para mim, e o irmão disse. Sabe que não só teria dado minha mão direita se na minha vida. Elias deu-se a volta, levou uma mão à sua garganta e extraiu algo brilhante de sua túnica. Simon olhou entre as colunas da balaustrada. Não se tratava de uma faca, sina de algo suave e flexível, algo assim cor num retal de trêmulo tecido. Elias manteve-o ante o rosto acendido de seu irmão com uma mostra de desprezo, depois atirou-o ao solo, girou sobre seus talones e saiu pelo corredor. Josua permaneceu sem mover durante uns instantes, depois agachou-se, como um homem em sonhos, para recolher o brilhante objeto, um lenço dourado de mulher. Enquanto via-o brilhar em sua mão, o rosto contraiu-lhe em um rictus de dor ou de raiva. Simon respirou várias vezes antes de que Josua metesse o lenço no interior de sua camisa e seguisse os passos de seu irmão para o exterior da capela. Decorreu um tempo até que Simon se sentiu o suficientemente a salvo como para descer de seu esconderijo e dirigir para a porta principal da capela. Sentia-se como se tivesse presenciado uma estranha representação de fantoches, uma representação expressamente realizada para ele. De repente o mundo lhe pareceu menos estável, menos merecedor de confiança, ao ver que os príncipes de Erquimândia, herdeiros de todo Ostenhard, podiam ser insultados e gritar como soldados bêbados. Assomou-se ao interior da sala e se sobressaltou ao perceber um súbito movimento, uma figura com um justilo marrom que corria pelo corredor, uma pequena figura, um jovem de aproximadamente a mesma idade que Simon. O estranho dirigiu uma breve mirada para trás e deu a volta ao canto. Simon não o reconheceu. Poderia aquela figura ter estado espiando aos príncipes? O rapaz agitou a cabeça e sentiu-se tão confuso e estúpido como um boi deslumbrado pelo sol. Levantou o gorro do ninho, fazendo que voltasse a ser de dia para os pajaritos, que voltaram a piar, e de novo sacudiu a cabeça. Tinha sido uma manhã muito perturbadora.